O governo de São Paulo anuncia a retomada das obras da linha 17 Ouro do metrô e prevê início das operações para 2026. A construção do monotrilho ligará a região do aeroporto de Congonhas ao Morumbi. Mais informações com David de Tarso. As obras do monotrilho foram iniciadas lá em 2011 e deveriam ter sido entregues para a Copa do Mundo de 2014. Mas por diversas questões contratuais, principalmente atrasos no cronograma, os contratos foram rescindidos. Agora, com essa nova licitação, com a Agis Construções S.A., a empresa responsável pela finalização da obra, que já tem 80% dos trabalhos concluídos, é de que a entrega do empreendimento seja no primeiro trimestre de 2025 e os trens já estejam rodando no início de 2026. Essa obra interligará a estação do Morumbi até o aeroporto de Congonhas. É importante também para os moradores da zona sul da capital paulista. O consórcio responsável pelo empreendimento, que descumpriu as questões contratuais, foi multado em 118 milhões de reais, mas ainda é responsável pela entrega dos trens que estão sendo construídos na China. Agora, então, o governo paulista deve assinar o contrato com a nova empresa no próximo dia 11 e a construtora tem o prazo de 30 dias após a assinatura do contrato para começar as obras, ou seja, retomar essas obras do monotrilho que já se estendem por um longo período. Claro que a gente segue acompanhando tudo isso. David de Tarso para a Jovem Pan. A Justiça dos Estados Unidos oferece o equivalente a R$25 mil por informações do brasileiro que fugiu da cadeia no estado da Pensilvânia. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, não é ele quem fugiu, ele está aqui para trazer alguns detalhes. Que não fique mal entendido, né, Favalli? Esse está sempre de acordo com a lei, dentro da lei. Favalli vai explicar essa história para a gente. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Desculpa começar com esse tom jocoso. São duas notícias aqui num papo nosso, um assunto bem sério. Começando aqui por Danilo Souza Cavalcante. O assunto realmente é tão sério que os US Marshals, que é uma espécie de um conjunto de xerifes federais nos Estados Unidos, publicaram até um cartaz de procura-se. O Vitor Brown estava falando $5 mil oferecido por informações que levem à captura, então, de Danilo Souza Cavalcante. Pelo menos $5 mil, porque é uma oferta feita por essa organização, o US Marshals, como eu disse, uma espécie de xerifes federais, né? É um equivalente ao FBI. O FBI investiga e os US Marshals cumprem mandatos de busca de prisioneiros federais, por exemplo, mas outros $5 mil são oferecidos pelo condado de Chester, na Pensilvânia, onde esse brasileiro, o Danilo Souza Cavalcante, estava preso e fugiu. Numa coletiva de imprensa, numa informação para a imprensa nesta sexta-feira, o diretor da penitenciária não pôde dar detalhes. Disse que o brasileiro foi não encontrado na cela, não encontrado ali nos espaços comuns da penitenciária. O método que ele usou para fugir está sendo investigado, a polícia já sabe, mas não pode dar informações porque faz parte da investigação e é um dado sigiloso, inclusive para não dar ideia de outros detentos fugirem da mesma forma. Agora, esse cartaz de procura-se e oferece-se aí no mínimo $5 mil por informações, inclusive traz aqui as duas informações principais. Ele não é um detento qualquer. Ele foi preso por homicídio doloso. Ele matou outra brasileira, Débora Brandão. Eles tinham um relacionamento, rompem o namoro, ele não aceita o namoro e mata, então, a ex-namorada no estado da Pensilvânia. Então, o cartaz traz atenção, cuidado, histórico de violência tem esse procurado e ele escapou e estava servindo prisão perpétua nos Estados Unidos. Esse é um dos casos, e está aqui, eu também trouxe a ampliação da foto de Danilo Souza Cavalcante. Não muito distante dali, em outro estado norte-americano, em Ohio, uma cena chocante está mexendo com a opinião pública nos Estados Unidos. A gente tem as imagens que foram divulgadas, que são as chamadas body cams, né? As câmeras que ficam no corpo dos policiais. É uma abordagem de 2 policiais brancos contra uma jovem negra de 21 anos, de nome Takia Young.
ela não obedeceu à ordem de parada desses dois policiais. Ela estava no estacionamento de um supermercado e esses policiais, coincidentemente, estavam no mesmo local, ajudando uma outra família que tinha trancado as chaves dentro do carro. Quando um funcionário do supermercado chega e aponta que essa jovem de 21 anos teria roubado ou teria furtado objetos do supermercado. Os dois agentes dão ordem de parada, ela não obedece e um dos policiais que tenta conter o veículo na fuga dispara no para-brisa a queima-roupa. Ela, Tákia Young, de 21 anos, negra, morre horas depois pelos ferimentos. Ela estava grávida. E esse assunto já está movendo a opinião pública dos Estados Unidos, porque é mais um caso que se enquadra numa característica que mexe aí com a discussão sobre a abordagem policial, principalmente contra populações negras e abordagens feitas por policiais brancos. A discussão, ele deveria ter atirado, houve um excesso de violência, a polícia, por enquanto, diz que o policial seguiu um protocolo, mas é uma discussão. Houve um disparo, praticamente a queima-roupa, o policial estava muito próximo do para-brisa, ela não obedece à ordem de parada, arranca o carro, tenta discutir com os policiais o motivo da abordagem. Eles falam que era uma suspeita de furto de objetos do supermercado, mas agora o caso está sendo investigado e muito provavelmente vai levar a desdobramentos aí no estado americano de Ohio, Brown. Pois é, né? Parece muito com outras histórias, né, que a gente já ouviu e acompanhou ao longo desses últimos anos nos Estados Unidos, né, Favale? Exatamente. Bom final de semana. A todo mundo. Até segunda-feira.